Graça e paz a toda a igreja. Nós estamos já na última etapa da nossa conferência missionária e se deu início na sexta-feira. Estivemos aqui ontem, foi uma bênção hoje de manhã e estamos terminando a conferência missionária, mas não a nossa missão, porque conferência, dentre vários significados na palavra conferência, o que mais se apropria ao nosso evento é que é uma reunião de extrema importância, em que se trata um assunto comum a todos, e não há assunto mais importante do que missão. A igreja existe para fazer missão. E nós estamos aqui sendo abençoados todos esses dias com o pastor Wilson e sua família, por favor. Lilita, pastor Wilson, o Noah, por favor, fique em pé, para que a igreja conheça. Eles já são nossos, mas queremos apresentar e agradecer muito mesmo a presença de vocês e dizer que fomos muito abençoados com a participação de vocês nesta conferência. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. O pastor Wilson, Lilita, o Noah, o Massa, que está ali atrás. Fica em pé, Massa. Falei hoje de manhã que o Massa, ele foi o condutor do nosso, não foi barco não, voadeira, né? Um barquito, 2 horas, só água e céu, 3 chuvas. O motor parava várias vezes, e ele, bem diferente de Paulo, que acalmava a tripulação, ele só piorou a situação. Eu morrendo de medo, e eu perguntei para ele, o que vai acontecer se não voltar a funcionar esse motor? Ele falou, olha, tem 2 opções. Ou a gente fica parado aqui esperando a correnteza levar, ou você vai remando até a margem. Eu olhei e falei, mas não tem nada ali. Aquela ilha não tem nada. Ele falou, então, ele não, tem sim, tem jacaré, tem cobra. Eu falei, então é melhor ficar parado aqui. Mas Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? E o Milton mencionou aqui o nome dos nossos missionários que a Igreja do Calvário participa junto com eles no trabalho em missões. A nossa igreja ainda está longe de ser o ideal, mas nós estamos no caminho, porque a igreja que faz missão, ela ora pelos missionários, ela contribui, ela vai até o campo visitar os missionários e ela envia missionários. Então, nós temos feito isso, mas isso não significa que nós chegamos no ponto ideal. Temos muito a fazer. E nós estamos aqui nesses dias, participando desta conferência, para convidar a toda a igreja para que participe, que não fique só o comitê missionário, que ele fique responsável a se comunicar com os missionários que estão no campo, mas que cada um pode participar. Nós vamos deixar ali fora o endereço de e-mail desses missionários. Todos vocês podem enviar uma mensagem para eles, porque o que faz o missionário continuar o trabalho é saber que tem uma igreja que ora por eles e que está junto com eles lá. O que será que fez com que Paulo levasse a mensagem de Deus em tantos lugares? E o que fez com que ele permanecesse firme ali na prisão? Inclusive ele com Paulo e Silas, eles cantaram, a Bíblia diz que eles estavam presos e eles cantavam hinos.
Eu tenho curiosidade de saber o hino que eles cantavam. Eu conversei com a Neia e ficamos até emocionadas, imaginando que hino que ele cantou ali. O cara estava preso e ele estava alegre. Será que ele cantava, eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração? Será? Quando chegar lá no céu, eu vou perguntar isso para ele. Pastor Wilson, é com o senhor agora. Boa noite, meus irmãos. Como tem sido gratificante para mim estar aqui entre vocês. Eu confesso que eu já estou com uma ponta de saudade já. Esse ano era o ano que a gente tinha escolhido para separado, na verdade, né, segundo os nossos planos, não segundo os planos que o Senhor tinha, para passarmos um bom tempo entre vocês. Mas aprove ao Senhor para que a gente estivesse ali em Nova Odessa, ajudando a nossa igreja, numa situação difícil. Eles estão sem pastor há alguns anos já, e nos pediram ajuda, pediram socorro. E estamos ali então abençoando e tentando ser úteis nas mãos do Senhor ali na nossa igreja. Mas essa noite eu queria compartilhar com vocês de uma coisa um pouco diferente. Vocês vão ver um pouquinho do nosso ministério. Mas hoje pela manhã eu estava falando para a igreja em relação a que todo missionário ou todo crente, todo membro de uma igreja, toda pessoa que foi salva pelo Senhor, tem a responsabilidade de falar de missões. Tem a responsabilidade de falar da transformação que Cristo fez na sua vida. Ninguém escapa. Nenhum de nós que conheceu a Cristo pode se dar ao luxo de se omitir ao falar do amor de Jesus a outro. Essa é a responsabilidade de todo crente. Nós só estamos vivos, eu creio, com essa finalidade, para falarmos do amor de Jesus. Porque se não fosse para isso, com certeza, muitos ao dirigirem carros estariam sumindo quando as conhecessem a Cristo. Os cultos a cada domingo iam estar mais vazios, porque as pessoas iam se convertendo e indo para o céu rapidinho. Não tem por que nós estarmos aqui, se não for para compartilharmos o que Cristo fez por nós. Essa é a nossa responsabilidade. Mas algumas vezes, ou algumas pessoas, são chamadas de uma maneira muito singular pelo Senhor, para desenvolverem tarefas ou projetos que o Senhor tem colocado no seu coração. O Senhor fez isso comigo, com a minha esposa, com a minha família. Em determinado tempo, o Senhor colocou no nosso coração o desejo, ainda lá no Pará, de não somente estarmos ali ajudando na preparação de alunos e seminaristas para trabalhar em comunidades ribeirinhas, mas para que nós, como família, nos envolvêssemos ainda mais com esse povo. E como eu falei de manhã, eu era mecânico antes de qualquer outra coisa, gostava da mecânica. E quando o Senhor começou a me incomodar com essa questão de trabalhar mais especificamente com uma comunidade, eu confesso que a minha perna começou a tremer um pouquinho. Eu confesso que eu comecei a ficar preocupado e eu comecei a olhar para as minhas capacidades e eu falei, cara, mas eu acho que não vai dar certo. Eu não sou tão bom assim. Eu não tenho tanta experiência de falar do Evangelho com as pessoas, eu não conheço muito bem a cultura e como vocês perceberam ontem, a cultura é uma coisa que muitas vezes pode nos impedir ou pode atrapalhar um pouquinho aquilo que nós queremos fazer. Mas principalmente o que impediria, o que impede a gente de realizar qualquer coisa é o tamanho do desafio que tem pela frente. Nós começamos o nosso ministério lá no Pará com a compra de um barco. Nós fomos lá, Deus pôs no nosso coração e um dia eu cheguei para minha esposa, olha, nós temos que
tentar comprar um barco grande. Nós começamos esse ministério com uma canoa, aquela canoa igualzinha a Matilde estava dizendo que foi lá que o Massa... Era com aquilo que nós começamos. Estava eu, a Lilita e o Noah. O Noah deitava no bico da canoa, a gente ia para a comunidade e voltava. Começamos com aquilo. E Deus foi confirmando aquilo no nosso coração e falou, não, nós vamos para São Paulo e vamos tentar comprar um barco. Tentamos, viemos, o Senhor levantou os recursos, compramos o barco, esse barco que os irmãos estão vendo. E em 2005 começamos o nosso trabalho. Numa comunidade que nós não conhecíamos ninguém, não tinha nada ali naquela comunidade, uma igreja católica e uma igreja da Assembleia de Deus só. Chegamos lá, eu, a Lilita, o Noah e o pastor Guilherme. Andamos pela comunidade, eu falei, bom, nós vamos começar um trabalho aqui. Em 2007, 2 anos depois que nós começamos, nós compramos um barracão. Começamos o trabalho com as crianças e logo depois um barracãozinho velho. Esse barracão. E quando eu falo velho, velho mesmo. Nessa época nós não tínhamos nada a não ser esse lugar para reunir. Também não tínhamos muita gente se reunindo nesse barracão. A nossa escola dominical era esse montão de gente. E metade disso daí eram seminaristas. E eu fiquei pensando, quando eu olhava para isso nos domingos, será que isso vai dar certo? Será que eu fiz a escolha correta? Será que Deus vai abençoar esse trabalho? Começamos os cultos à noite, que também eram poucos. Bem poucos. Por muitas vezes, nós íamos para esse lugar, para esse barracão à noite, eu, a Lilita, o Noah, quando era a época de aula, os seminaristas juntos, quando não, na época de férias, eu, a Lilita e o Noah, chegávamos ali nesse barracão, sentávamos lá à noite, esperando que alguém viesse para o culto. Nós tínhamos passado durante o dia todo lá convidando as pessoas. Não, pode deixar, pastor, eu vou lá. Eu vou lá, seu Wilson, paulista. Chegávamos lá, não vinha ninguém. Ninguém. Algumas vezes eu fui para lá sozinho, ali eu tinha que ficar com o Noah. E a vizinha da frente, que tinha 3 crianças ainda pequenas, ela olhava na casa dela, via que eu estava lá sentado, tinha um biquinho de luz só lá. E ela ficava com tanta pena que ela mandava os filhos lá para o barracão. Vai lá fazer companhia para o seu Wilson, ele está lá sozinho. Eles sentavam lá, eu orava com eles, tentava sentar alguma coisa com eles. Agora, minha voz é muito bonita, então imagina como ficava. Depois eu ia embora. Eu comecei a pensar durante um tempo, falei, Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que realmente é sua vontade esse ministério? Será que eu não comecei um projeto grande demais para que eu tocasse? E essas coisas começaram a me perturbar um pouquinho. Essas coisas começaram a colocar em dúvida se eu era capaz ou não de fazer aquilo. Começaram a colocar em dúvida se realmente eu tinha feito a escolha certa ao começar esse ministério. Porque eu olhava para as minhas capacidades, eu olhava para as minhas possibilidades. Nós não tínhamos na época nem sequer mantenedores suficientes para cuidar do barco. A compra do barco foi um milagre que Deus fez de uma maneira extraordinária. E eu ficava olhando e falei, será que vai dar certo? Eu queria compartilhar com vocês algo na palavra do Senhor. Em Josué, capítulo 1. Que você talvez pense assim, mas o que tem a ver Josué com missões? Para mim, para minha experiência, tem tudo a ver. Josué, capítulo 1, do verso 2 até o verso 9. É uma história tão conhecida nossa, tão conhecida, mas que para alguém que já viveu no campo missionário já há 23 anos, tem um significado muito especial.
E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa história que mexe muito ainda no meu coração. Josué capítulo 1, a partir do verso 2, diz o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e não temas. Não te espantes, porque eu, o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Que texto tão gostoso de ler. Agora imagina a situação de Josué, quando o Senhor vem até ele e fala essas palavras. Moisés já havia falado isso para ele. Moisés já tinha dito as mesmas palavras para ele e o povo um pouco antes. Quando Moisés já sabia que já estava indo, a sua vida já estava no final, que ele não ia conseguir chegar na terra prometida, ele reúne Josué e o povo fala: olha, vocês precisam ser fortes, corajosos, porque o Senhor que nos trouxe até aqui, Ele vai cumprir com a palavra dele. Ele vai conduzir vocês, através de Josué, para tomar conta da terra. Só que chega um tempo onde Josué morre, ou Moisés morre. O líder vai embora. Josué passou uma boa parte da sua vida vendo o exemplo, vendo a atitude de Moisés, vendo a fé, a confiança do líder dele. Mas teve um momento onde ele teve que liderar sozinho, onde ele teve que tomar as rédeas da situação na sua mão e teve que assumir a responsabilidade de conduzir esse povo. Mas sabe o que mais me chama a atenção é que o Senhor mesmo chega diante de Josué para o animar. O Senhor mesmo chega diante dele e reforça que estaria junto dele. Provavelmente Josué estava com medo. Provavelmente Josué olhava para a tarefa que ele tinha que fazer, cumprir, que era levar aquele povo que Deus tinha conduzido durante o deserto até aquele lugar. Caberia a ele, então, conduzir esse povo debaixo das leis do Senhor até a terra prometida e tomar posse daquela terra. Não era uma tarefa simples, não era uma tarefa fácil de se fazer. Mas é interessante que no verso 2, o Senhor diz aqui uma palavra que é muito impactante. Ele fala para que Josué dispõe-te. Josué, vai lá. Vai lá, Josué. Sai do que você está fazendo, deixa de lado o teu medo, toma coragem e vai fazer o que eu pedi. Dispõe-te, Josué. Se coloca à disposição de mim. Se põe à minha disposição, Josué, e cumpre aquilo que eu te chamei. E aí ele fala para Josué o que ele queria fazer, o que ele deveria fazer.
Olha, você vai passar aquela terra, você vai ocupar toda aquela terra que eu prometi, eu vou te dar. Eu vou estar contigo, Josué. Se dispõe a fazer isso. Meus irmãos, muitas vezes no campo missionário o que nós sofremos é que nós muitas vezes, sabemos o que nós devemos fazer. Muitas vezes o Senhor tem colocado coisas no nosso coração para que nós executássemos. Mas nós temos uma dificuldade enorme em nos colocarmos à disposição do Senhor. Muitas vezes é porque nós temos medo da tarefa que nós temos para realizar. Muitas vezes nós olhamos para a situação da qual nós sentimos a orientação do Senhor para trabalharmos e nós começamos a questionar, mas será que vai dar certo? Será que realmente o Senhor vai estar comigo nessa empreitada? Será que realmente Deus vai abençoar para que eu consiga chegar onde eu queria chegar? Será que o sonho que Deus colocou no meu coração realmente é sonho dele ou não? Isso aconteceu conosco. Quando nós fomos lá, compramos o barco, nós vimos os milagres que Deus fez para nós comprarmos o barco. Nós vimos Deus abrindo as portas e em questão de uma semana, nós levantamos todo o recurso para comprar um barco ainda maior do que nós queríamos comprar no início. Nós vimos o poder de Deus se manifestando na nossa vida, no nosso ministério, nos planos que nós tínhamos realizado. Mas quando as coisas começaram a ficar um pouquinho difíceis na comunidade, quando nós começamos a falar do Evangelho e a gente não via conversão nenhuma, quando nós começamos a falar do amor de Jesus e ninguém se manifestava, começaram a vir as dúvidas. Começaram a vir à nossa mente aquelas palavras, olha, será que você fez a coisa certa? Será que você realmente foi chamado pelo Senhor para fazer isso? Será que realmente vai dar certo você querer falar do Evangelho para esses ribeirinhos? Esse povo não quer saber de nada, não. Eles te recebem bem, mas quando é para ir na igreja, nada disso. E você começa a pensar, e você começa a ficar com o coração temeroso. Começa a ficar questionando se você deveria ter saído ou não da sua casa. Eu acho que todo pastor, todo missionário passa por um período na vida, quando as coisas estão tão turbulentas, que de vez em quando você questiona, mas será que eu tomei a decisão correta? Será que foi isso que Deus realmente me orientou a fazer? Mas interessante que logo depois, no verso 6, o Senhor fala uma coisa interessante. Ele repete isso várias vezes a Josué. Ser forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso, Josué. Porque tu farás herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Josué, seja forte. Tenha coragem de fazer aquilo que eu estou te pedindo, Josué. Mas olha só o que é interessante, que ele não somente fala para ele ter coragem para fazer aquilo que ele falou, mas Josué tinha que ser mais forte ainda. Porque ele fala no verso 7, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo te ordenou. E dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Isso é uma coisa difícil. Quando nós estamos no campo missionário e nós começamos a ver que as coisas não estão acontecendo do nosso jeito ou não estão acontecendo como aquela orientação que nós pensamos ser certa, a nossa tendência natural é eu tenho que achar uma solução para isso. Parece que as pessoas não estão querendo ouvir a palavra, então eu tenho que pensar em alguma forma mirabolante para que isso aconteça. E eu esqueço que a minha responsabilidade é pregar a palavra somente. Eu esqueço que é o Senhor que é dono daquela obra.
Eu me esqueço que a responsabilidade de falar aos corações das pessoas é do Senhor. Eu me esqueço que o Senhor é o maior interessado naquilo que eu estou fazendo. E eu começo então a correr de um lado, começo a correr de outro. Eu começo a esquecer os conselhos que o Senhor deu para que nós seguíssemos. Josué, o Senhor fala a Josué para que ele tivesse força e coragem para fazer com que aquele povo que Deus tinha colocado debaixo da autoridade dele cumprisse exatamente os preceitos que Moisés tinha deixado para ele. Para que ele conduzisse o povo debaixo da lei do Senhor e não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda daquela lei. Para que ele fosse bem sucedido. E aí no verso 8 ele fala, olha, e não cesses, Josué, de falar desse livro. Traz essas leis à memória. Antes tenho medida dele de noite, para que tenhais o cuidado de fazer de novo, segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte. Não temas. Nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Meus irmãos, no trabalho missionário, muitas vezes, você vê as coisas difíceis. Você vê uma situação que aparentemente, aos nossos olhos, não tem solução e você não consegue enxergar muita coisa. Mas, a maioria das vezes, nos esquecemos que o Senhor está à frente de tudo. Que o Senhor está conduzindo aquele barco, está conduzindo as nossas vidas e nada vai fugir ao controle dele. E sabe o que é o pior de tudo? Sabe porque muita gente deixa de ouvir o chamado de missões, deixa de ouvir o chamado especial que Deus tem colocado no seu coração e levantar a mão e falando, pastor, eu quero ser um missionário um dia. Porque ele não consegue confiar que o Senhor vai estar presente no meio das lutas. Que ele não consegue ter coragem de seguir um caminho sem saber o que vai estar lá no final. Josué foi um homem que foi provado. Foi um homem que conseguiu ver a mão do Senhor onde ninguém mais viu. Quando ele e os espias foram ver a terra prometida, o que é que aconteceu? A maioria falou, olha, não vamos lá porque a gente não vai dar conta daqueles homens. São muito grandes. Josué e Caleb, não, nós conseguimos. Nós vamos lá porque o Senhor está conosco. Agora o Senhor vem e Josué fala, Josué, você precisa ser forte, ter coragem, Josué. Porque você vai levar o meu povo, o povo que eu trouxe até aqui, através de Moisés. Você vai pegar esse povo e você vai entrar nessa terra. E você vai conquistar essa terra. E eu vou estar com você, Josué. Eu serei contigo durante todo o tempo da sua jornada, Josué. Eu não vou faltar. E nós vemos o quanto o Senhor abençoou a vida de Josué. Nós percebemos o quanto o Senhor realmente cumpriu com a palavra dele. E no campo missionário, meus irmãos, nós podemos ver o Senhor cumprindo todas as vezes a palavra que Ele nos deixa através da Bíblia. Todas as vezes que nós nos dispomos a obedecer ao Senhor, Ele é fiel e Ele está conosco. Quando lá em Mateus 28, Jesus fala, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Ele vai estar com você. Por que você não deixa a sua vida e confia que o Senhor vai fazer a obra? Muitas vezes nós falamos, mas Deus, e se não der certo? A responsabilidade não é nossa. É o Senhor quem faz. Logo depois que nós estávamos ali, que nós compramos esse barracão, nós começamos a construção de um novo barracão. Os cultos começaram a crescer. E aí, nesse tempo, nós começamos a
construir esse novo barracão. E as pessoas começaram a chegar. E eu me lembro até hoje, num domingo, tinha um pessoal lá, algumas poucas crianças ali no barracão, bem poucas. Alguém chegou e falou para nós assim, mas será que isso vai dar certo? E nessa vez eu já pude falar de uma maneira com muito mais convicção. Eu falei para esse irmão, falei, olha meu irmão, se eu não acreditar que o Senhor tem um plano para as pessoas que estão aqui, que o Senhor quer salvar pessoas nessa comunidade, eu preciso abrir mão então da minha vida cristã e voltar a ser mecânico, porque eu estou perdendo tempo da minha vida. Porque eu sei que o Senhor me chamou para que eu começasse uma igreja nesse lugar. Eu sei que o Senhor colocou no meu coração e no coração da minha família que nós devêssemos alcançar essas comunidades que estão aqui. Porque elas precisam ouvir a palavra do Senhor. Apesar das lutas, apesar de parecer tudo errado, eu preciso confiar que o Senhor está à frente do trabalho missionário. E foi assim. Os cultos começaram a crescer, as coisas começaram a acontecer lá. Nós começamos com construções, começamos a construir a igreja, e essa construção foi algo milagroso. Quando nós começamos a construir esse templo, meus irmãos, eu tinha R$5.000 na minha conta. Entrou uma oferta de R$5.000. Eu falei para a Lilita, minha esposa, falei, nós vamos começar a construir a igreja. Onde era aquele barracão, aquele primeiro barracão. Ela falou, mas nós temos o dinheiro todo? Eu falei, mas nem nada. Dá para começar a cavar e comprar alguns sacos de cimento. Para vocês terem uma noção do que é o trabalho, um saco de cimento lá hoje está em torno de R$35. Todo o material da igreja foi levado na carretinha, porque o pessoal não queria entregar. Nós começamos a construir o templo em novembro, quando foi abril do outro ano. Nós inauguramos o templo. A coisa aconteceu. As crianças começaram a chegar na escola dominical, onde nós tínhamos ali 4 ou 5, meia dúzia de crianças. Tivemos um período na escola dominical onde nós tínhamos 90 crianças matriculadas, assistindo a escola dominical todo domingo. Todo domingo. As coisas aconteceram. Os cultos começaram a crescer. Porque o trabalho não é meu, o trabalho é do Senhor. E o Senhor, o Espírito Santo do Senhor falava no coração das pessoas. As pessoas começaram a chegar. Os ministérios foram aumentando. Nós temos um encontro de casais com 27 casais na comunidade. A grande maioria desses casais não são crentes. E nós temos oportunidade de falar do amor do Senhor a esses casais. O ministério com mulheres, que começou bem pequenininho na casa pastoral ali com essas irmãs, na primeira reunião, foi aumentando, foi crescendo. E não só foi crescendo em número, mas essas mulheres começaram a alcançar outras mulheres com o Evangelho. Começaram a trazer outras e a falar do amor de Jesus a outras mulheres. E esse é o grupo de mulheres que se reúne lá, agora a cada 15 dias. Porque é a obra do Senhor, porque é Ele quem cuida. Nós pudemos também ver os grupos que foram chegando. Nós pudemos ver a ajuda de igrejas que nós nem mesmo conhecíamos. Os irmãos falando, olha, nós queremos ir lá. Nós queremos ajudá-los. Nós queremos servir ao Senhor e abençoar a comunidade. Recebemos um grupo muito especial lá. Alguns se reconhecem nessas fotos. Essa igreja deixou muitos calos ali em Caiçal. Os jovens, adolescentes aqui do Calvário experimentaram literalmente o que é colocar a mão na enxada, no arado quase, para fazer parte da obra missionária. E a coisa cresceu.
nós podemos ver realmente muitas coisas acontecendo. A própria igreja do Caiçaula, aquela que foi alcançada há poucos anos, o ano passado fez a sua primeira viagem missionária. E uma viagem da qual, vocês lembram que o ano passado eu estive aqui na época em setembro, ou agosto, setembro, que eu marquei essa viagem propositalmente para que eu não tivesse lá na igreja, porque a ideia era que a igreja preparasse a viagem missionária deles. E, meus irmãos, foi algo fantástico ver o envolvimento da igreja em missões. Nós fomos em 42 pessoas de Caiçaula para Igarapé Grande. Nós enchemos o barco, como vocês estão vendo. Vocês estão vendo aquelas sacolas que estão ali no barco? São mantimentos e roupas que os irmãos da comunidade, lá de Caiçaula, da igreja, arrecadaram para distribuir na outra comunidade. Os irmãos é que fizeram toda a programação, com as crianças, com os jovens, com os adultos, tudo foi feito por eles. A igreja começou a se reproduzir. Começou por ela mesma a alcançar outras comunidades. Esse ano, nós não temos nenhum seminarista trabalhando na igreja. Os professores da escola dominical são membros da igreja, que há 5 anos se converteram, foram treinados, discipulados e hoje estão dando aula. Mas também nós começamos a construção das salas, que quando vocês chegaram ali ainda estavam no estado meio ruim, mas hoje já estão muito bem arrumadinhos. Por dentro, com os móveis todos feitos, arrumados. Uma igreja que não existia 5 anos atrás. Hoje tem um lugar bonito para se reunir. Um templo agradável, onde as crianças podem ter aulas bem estruturadas, com mesa, cadeira, quadros, a biblioteca já funcionando, onde a gente já tem abençoado irmãos ali. E a quadra pronta. Vocês estiveram na Igreja do Calvário, teve em julho do ano passado lá em Caiçaula. Vocês colocaram, se não me engano, 6 caminhões de terra para aterrar a quadra, em julho. A igreja que veio de São Paulo colocou mais 2 caminhões de terra para dentro, fora o que a gente já tinha colocado. E o Senhor é o dono de todas as coisas. Quando foi em setembro, nós viemos para cá, daqui nós fomos visitar uma outra igreja, que é a nossa mantenedora também. E nós estávamos compartilhando e mostrando essas fotos do aterro que vocês tinham colocado lá para dentro. E contando para eles o sonho de poder ter uma quadra ali para escola de futebol. Deus mandou dinheiro. Dia 27 de dezembro nós inauguramos a quadra. Agora nós temos uma escola de futebol já funcionando com 30 crianças, frequentando 2 vezes por semana. O Senhor é o dono dessa obra. Nós não entendemos os planos que o Senhor tem para nós e por isso, muitas vezes, nós desanimamos em relação ao chamado missionário. Mas, meus irmãos, eu queria desafiar você a confiar no Senhor os seus planos, a confiar no Senhor a sua vida para que faça a vontade dEle nas suas vidas. Pare de confiar em você mesmo. Pare de confiar naquilo que você pode ver, naquilo que é palpável. Experimenta um dia confiar único e exclusivamente no Senhor. E você vai poder experimentar coisas que você nunca imaginou experimentar. Você pode pensar que missões é difícil. Você pode pensar que missões é para pessoas especiais. Não é. Talvez você pense, olha, eu não vou fazer missões porque eu não consigo. Realmente nós não conseguimos. Mas o Deus a quem nós servimos é quem nos sustenta. O Deus a quem nós servimos é quem nos dá a capacidade para fazermos o que nós fazemos. Então, meu irmão, não tem desculpa para você abrir mão da sua vida.
e servir ao Senhor. Não tem desculpa porque você não pode deixar o seu conforto um dia e levar a palavra do Senhor ao seu vizinho. Se você ainda pensava como pensava Moisés lá no caçado, olha, eu não vou porque eu sou gago. Sou pesado de boca, pesado de língua. Eu não tenho muito jeito para falar. Isso não é mais desculpa. Porque o Senhor promete que vai estar contigo. Se você não tem coragem de sair do seu emprego pensando, olha, eu não vou para o campo missionário porque eu não tenho como sustentar a minha família. Eu sou sustentado pelo Senhor há 23 anos no campo missionário e nunca faltou nada na minha casa. Pelo contrário. Deus tem me dado em abundância, muito mais daquilo que eu preciso muitas vezes. Nós experimentamos coisas que o Senhor tem nos dado que poucos podem experimentar. O Senhor tem livrado a vida da minha família de forma sobrenatural muitas e muitas vezes. Algumas vezes o Senhor já livrou o Noa da morte na nossa frente, de ser picado de cobra, de cair no trapiche e atravessar, cair 4 metros a poucos centímetros de uma estaca. E o Senhor estava ali cuidando. Porque o Senhor está presente com aqueles que fazem a vontade dele. Não confia na sua própria força, meu irmão. Não confia que você não vai fazer o trabalho missionário porque você não tem capacidade, porque a capacidade não vem de nós. É o Senhor quem dá. Josué também não era capaz de levar esse povo. Mas o fato do Senhor ter escolhido ele, o fato do Senhor ter falado no coração dele que era a responsabilidade dele, é que fez dele um grande líder como foi. O Senhor quer que você se disponha a fazer a vontade dele. O Senhor quer fazer uma revolução na sua vida. Quer tirá-lo da sua zona de conforto e trazer para uma situação da qual você não tem controle algum. Para que ele se mostre, para que ele se revele a você o quão poderoso o Senhor é em nossas vidas. Mas você, para isso, precisa ser forte, precisa ser corajoso, precisa querer buscar a lei do Senhor e andar segundo a lei do Senhor. E não se desviar. Nos momentos de dificuldade, não busque a outro. Busque somente ao Senhor. O campo missionário não é diferente da sua vida, meu irmão. Nem um pouco. Eu tenho certeza que nesses tempos onde a crise chega, muitos estão clamando ao Senhor por seus empregos. Muitos estão buscando se estabilizar ou se segurar. Assim é a vida de todos nós. Mas lembre-se que o Senhor é o dono de todas as coisas. É a Ele que nós devemos buscar, é a Ele que nós devemos confiar as nossas vidas. E se nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor, nós podemos ter a certeza de que Ele vai estar presente em todos os momentos da nossa vida. Nessa noite eu queria compartilhar com vocês que muito mais do que sair de casa para falar do amor de Jesus, é preciso que eu confie nesse Jesus que eu estou falando para as pessoas. É necessário que eu acredite que a sua palavra, a palavra do Senhor, ela é soberana sobre a minha vida e ela é a palavra que vai dirigir o meu caminho e que vai fazer com que realmente eu me apegue a Ele e consiga passar por situações adversas, porque o Senhor está presente. Ser missionário é ser como outra pessoa qualquer. É um trabalho como outro qualquer, talvez. Porque nós dependemos do mesmo Deus que vocês dependem.
Nós servimos ao mesmo Deus que vocês servem. Nós só experimentamos a mão do Senhor agindo em nossa vida, talvez mais próxima. Porque nós sabemos que é o Senhor e é dele que nós se sustenta, é dele que nós realmente buscamos orientação. E assim deveria ser toda a igreja. Nos momentos de bonança, nos momentos de dificuldade, devemos buscar sempre ao Senhor, porque Ele é o dono da obra. Ele é o dono de todas as coisas. E é por Ele que nós falamos. E é através da graça dele é que nós conseguimos levar o Evangelho a esses lugares. Meu irmão, se você tem um plano, se Deus se incomodou um dia com um propósito de missões, tenha coragem, se disponha e viva a experiência de ver Deus agindo na sua vida. Essa conferência foi para mim muito gostosa, por estar perto da igreja que eu amo muito, por estar perto de irmãos que realmente têm se doado ao Senhor, têm abençoado a nossa vida. Mas eu quero pedir ao Senhor que não seja somente esse tempo onde a gente vai estar falando e daqui a algumas semanas, alguns meses, já não se lembre mais. Mas eu queria orar ao Senhor para que Deus pudesse incomodar aqui os irmãos dessa igreja. Para que essa igreja sentisse uma revolução missionária nesse meio. Pessoas falando do Senhor Jesus aqui dentro, lá fora, em outros lugares. O Vili indo lá para a Rússia falando do Senhor. Que não seja somente um ou dois, mas que seja o desejo da igreja como um todo. Viver para agradar, viver para conhecer, para servir ao Senhor, que faz todas as coisas.